tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação e também disponível na plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós estaremos trabalhando ainda na questão dos advérbios. Vamos para as conjunções adverbiais. Assista essa aula comigo, Cacau Sotero, nesse programa maravilhoso que foi desenvolvido para que você fique em casa aprendendo. Já voltamos um pouco à nossa rotina na escola, mas ainda é importante o uso de máscaras, manter distanciamento, higienizar as mãos e respeitar todos os protocolos, tá, sanitários. Orações subordinadas, nós vamos ver lá na frente, mas primeiramente vamos trabalhar as conjunções subordinadas adverbiais, tá certo? Vamos trabalhar as conjunções, rever o conceito de conjunções, as conjunções adverbiais em si e ainda a classificação das conjunções adverbiais. O que nós temos sobre conjunções? Não está dizendo conjunção, junção de quê? As conjunções são vocábulos, são palavras, tá, da gramática, uma das classes gramaticais, que tem a função de juntar, de reunir, de relacionar. Não é juntar por juntar. Junto palavras, fazendo uma relação entre elas, tá? Dentro de um mesmo enunciado, dentro de uma oração, consequentemente, dentro de um período, e aí, um parágrafo e o texto inteiro, tá certo? As conjunções, assim como as preposições, funcionam como elementos coesivos dentro do texto, fazendo essa ligação normal, tipo ir a algum lugar, preposição, gostar de algo, de alguém, preposição, conjunção, gosto de laranja e banana. Então, conjunção junta, assim como a preposição, tá certo? Só que as funções são diferentes, dependendo aí daquilo que você vai juntar. Então, as conjunções são vocábulos, né? São palavras que servem para unir, reunir, relacionar orações em um mesmo enunciado. E também, gente, termos de mesma função sintática. Por isso que eu associo ao pronome. Porque eu posso dizer assim, ó, gosto de frutas. Quais? Laranja, melão, maçã, uvas. E aí eu acrescento mais alguma coisa que é a conjunção aditiva. Lembram das conjunções aditivas? Tem função de unir, dando ideia de adição? Pois é. Quando houver duas ou mais palavras com função de conjunção, vamos dizer que trata-se de uma locução conjuntiva. Então, nós temos as classes gramaticais, por exemplo, substantivo, eu também tenho uma locução substantiva. Ou palavra substantivada. Basta colocar um artigo aí na frente de uma palavra, sendo ela qual classe gramatical for, ela vira um substantivo. Por exemplo, amor. Amor é substantivo. Amar. Amar é verbo. Mas quando eu digo assim, ó, o amar é sublime, ou seja, a ação de amar. Eu coloco um artigo na frente de amar, vira substantivo, tá certo? As conjunções e locuções conjuntivas têm o objetivo de quê? Unir duas ou mais orações ou palavras. Então, nós já sabemos. Conjunção é a classe gramatical que serve para ligar orações, reunir, trazendo uma relação entre essas orações dentro de um mesmo enunciado. Nós já estudamos isso nas orações coordenadas, lembram? Aditivas, função de adição, adversativas, adversidade e assim sucessivamente. Bom, aqui eu digo, né, tem o objetivo de unir duas ou mais orações, as conjunções, e essas conjunções podem ser divididas em subordinativas e coordenativas, ou vice-versa. Nós já estudamos as conjunções coordenativas, lembram? Aditivas, acabei de falar, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, são 5, inclusive eu dei exemplo das 5. E ainda as subordinativas. Nós já estudamos as orações subordinadas substantivas, vimos as conjunções integrantes, que e se. Estudamos as orações subordinadas adjetivas, que são ligadas não por conjunções, mas por pronomes relativos. E agora nós vamos ver as conjunções adverbiais que vão ligar as orações adverbiais, tá certo? Seguindo. Uso da conjunção nas orações, nós vamos nos recordar agora do conceito de oração. Oração é aquele enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Para ser oração,
tem que ter verbo. Para ser frase, tem que ter sentido completo, independente se tem ou não verbo. A oração é unidade linguística, olha um conceito aqui mais bem elaborado, em que se encontra obrigatoriamente um verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. E não adianta você falar em Pai Nosso, Ave Maria, porque não é brincadeira. Quando em sala de aula, os chuchus gostam de brincar. O que é uma oração? Aí o aluno vai dizer assim, é um Pai Nosso. Ali é outro contexto, tá certo? Locução verbal ou verbo deve estar presente na oração. Ela esperou pela amiga durante a tarde toda. Esperar é verbo. O cachorro fugiu de casa. Aí o cachorro voltou no dia seguinte. Então aqui eu tenho duas orações que são independentes. Por que elas são independentes? Olha só. Eu tenho o sujeito, o cachorro. Eu tenho o verbo. E fugiu de casa é o predicado. Então é uma oração completa. Por isso que ela é independente. Agora, eu junto uma oração independente com outra oração independente através de quê? De uma conjunção. Certo? Olha só. Podemos usar a conjunção para transformar dois enunciados em apenas um. Olha só. O cachorro fugiu de casa, mas o cachorro voltou no dia seguinte. Eu deixei aqui a palavra cachorro para a gente poder identificar, tá certo? Então, eu posso juntar. Seria, o cachorro fugiu de casa, mas voltou no dia seguinte. Tá certo? Quando duas orações são independentes entre si, elas podem ser completamente entendidas uma sem a outra. Aí, no caso, são orações coordenadas. Por quê? Porque elas estão ordenadas em conjunto. Fui à praia, mas não tomei banho. Certo? Fui ao cinema e vi minha tia. Fui ao cinema é uma ação completa. Vi minha tia é uma outra ação completa. E o i faz a conjunção entre as duas orações. Faz a ligação. O i é uma conjunção que faz a ligação entre as duas orações. Estabelecendo, nesse caso, uma ideia de soma, tá certo? Vou viajar no próximo final de semana e certamente estarei cansada no final do domingo. Olha só, eu estou adicionando. Agora, se eu disser assim, ó. Vou viajar no final de semana, mas descansarei bem antes de voltar para casa. Aí eu já tenho uma oração que se une à primeira. Vou viajar no final de semana, mas descansarei, por exemplo, durante a viagem. Eu nem lembro mais o que eu disse antes. Mas eu estou botando o mas aqui. Mas é uma conjunção adversativa que tem função de apresentar uma ideia na oração seguinte, diferente da primeira que foi apresentada. Então, conjunções subordinativas são invariáveis. E a função é unir orações, tá? Pois uma delas vai ter função de oração principal, você já sabe disso, nós já estudamos as orações substantivas. E a outra tem o papel de quê? De subordinada. Por quê? Porque depende da principal, ok? Que está escrito aqui, eu já falei, tá certo? Uso das conjunções nas orações ainda. Quando duas orações são independentes, a gente já sabe, elas são coordenadas porque são usadas em conjunto. Já falei isso aí. Então, as orações subordinativas, aliás, as conjunções, são invariáveis. E a função é unir, nós já sabemos. Estabelecendo o quê? Uma relação. Beleza? Vamos logo, por exemplo. Conjunções subordinativas integrantes iniciam o quê? Sintagmas nominais. O que são sintagmas? Minha gente. Sintagmas nominais são aqueles sintagmas, aquelas orações que nós chamamos de substantivas, porque elas vão ter função de substantivo. E as conjunções adverbiais introduzem sintagmas adverbiais. Por quê? Porque são orações que terão função de advérbio. Eles gostariam que tudo fosse perfeito. Beleza? Que é uma conjunção integrante. Exibia seu conhecimento como um pavão exibindo sua cauda. Olha só. Aqui eu vou ter uma comparação. Ele faz a sua exposição de conhecimento tal qual um pavão exibe sua cauda. Para parecer, talvez seja essa a construção, tá certo? Então, olha só.
reescreva esse trecho da redação, pois está confuso. Porque está confuso. Uma vez que está confuso. Não é para você escrever nada, não. É só para você observar. Elaborei um projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. Então, conjunções que iniciam a oração que expressa uma razão, um determinado acontecimento exposto em outra oração, eu vou chamar de conjunção adverbial causal, porque tem a função de apresentar uma causa, uma razão. Então, reescreva a sua redação. Você já ouviu isso de seu professor? Refaça, pois não está muito legal, pois está meio confuso. Aí eu tenho uma conjunção adverbial. Modifica o sentido da primeira oração apresentando uma circunstância. Elaborei o projeto da minha casa, visto que, uma vez que, eu sou engenheiro. Então, eu tenho uma causa para elaborar um projeto da minha casa, tá certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Se vocês estudarem bem os conteúdos, serão aprovados no final do ano letivo, certo? Outro exemplo. Marina cometeu um erro, a menos que haja duas maneiras de fazer este tipo de bolo. Marina foi fazer um bolo, não saiu legal, então ela cometeu um erro. A não ser que exista uma outra maneira e ela optou por utilizar esta maneira, tá certo? Então, quando eu inicio uma oração que contém uma condição ou uma hipótese relacionada a determinado acontecimento, eu tenho uma conjunção condicional, condição. Se, somente se, você estudar, certamente você passará de ano. Então, se, condição. Bom? Eu pretendo ir à praia amanhã, se não chover. Caso não chova, certo? Condição. Outro exemplo. Conforme Caetano Veloso canta, gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Verdade. Nós nascemos para sermos felizes, embora não haja muita felicidade no mundo, ou seja, não haja muitas pessoas felizes. Tem tido, ultimamente, cada acontecimento triste. Primeiro, muito feminicídio, né? Muitas mulheres sendo vítimas de homens na sociedade. Você deve ter acompanhado, vídeos aí tem se espalhado pela internet. Vocês viram o caso de uma garota que estava andando de bike e o cara veio e passou a mão no bumbum dela? Poxa, gente, que coisa chata, não é assim? Mas tem acontecido. Então, nós temos que nos policiarmos, principalmente nós mulheres. E eu vi uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui de conjunção. Eu lembrei aqui porque ele disse assim, ó, não para morrer de fome, não para passar vergonha. Assim como o Caetano Veloso está dizendo que gente é para brilhar, quer dizer, gente é para ter sucesso, ser feliz, não para passar fome. Tem muita gente desempregada no país, isso é um fato. Gente é feito para brilhar, não para passar vergonha. E principalmente mulheres têm passado assim, muitas situações constrangedoras pela questão da força. Nós não temos condição de lutar com um homem na hora de uma agressão física. Como é que a gente vai revidar? Então, é coisa chata, né? Então, aqui a gente, quando temos voltando para cá, segundo dados do IBGE, o número de idosos deve dobrar até 2042. Olha só, em 2042 eu já estou idosa. Vou fazer parte dessa estatística aqui do IBGE. Né? Muita gente aí. 2042, nós estamos em 2021. Então, daqui há 21 anos eu estarei aqui dentro dessa estatística. Em nome de Jesus, se Deus quiser. E bem disposta. Conjunções conformativas introduzem uma oração que expressa uma concordância, uma associação com o que está contido na outra oração. Então, segundo dados, de acordo com os dados, o número de idosos deve dobrar até 2042. 2042 eu estou entrando aí na terceira idade. Eu acho. Estou. Entrar na terceira idade, se Deus quiser, com muita saúde.
Bom, aí eu já sei, né? Eu vou fazer uma concordância associando o que está sendo colocado aí na primeira oração. Apesar, apesar de a empresa estar em crise, ela mantém a carga horária dos funcionários. Eu não sei sobre o que você está falando, embora imagine, ou seja, embora eu tenha uma ideia. Agora, quando eu introduzo uma oração na qual se percebe um fato diverso, mas não capaz de anular o que foi estabelecido, na outra oração, eu tenho uma concessão, eu tenho uma oração concessiva, eu tenho uma conjunção concessiva. Há uma convivência entre as duas informações. Então, assim, ó, apesar da empresa estar em crise, é uma informação. Se uma empresa está em crise, o certo, ou o viável, ou o normal de nós ouvirmos seria demissão. Mas, apesar disso, ela mantém a carga horária dos funcionários. Então, existe aqui uma convivência entre as duas informações, certo? Concessão. Maria chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. Maria estava belíssima. João teve um desempenho melhor do que Cássio. Então, aqui eu vou fazer o quê? Já está claro, uma comparação. Eu vou iniciar uma oração com uma conjunção responsável por fazer um paralelo, por fazer uma comparação com o que foi manifestado na oração anterior. Tá certo? Então, mais uma aqui. Os estudos presenciais foram paralisados, de modo que os alunos tiveram prejuízo no andamento da matéria. Verdade. Hoje eu estava ouvindo na rádio um comentário justamente sobre essa questão aí da pandemia, que foi declarada no passado, pelo mês de fevereiro, né, finalzinho de fevereiro, e aqui no Maranhão, por decreto estadual, houve suspensão das aulas presenciais. Trouxe um prejuízo para os alunos. No caso dos alunos do Maranhão, nós iniciamos o projeto do Fique em Casa Aprendendo. Começou no mês de abril. Foi uma maneira, foi uma estratégia da Secretaria de Educação, da SEDUC, de manter os alunos ainda em contato com os conteúdos. Esse conteúdo que eu estou trabalhando aqui, você tem na sua escola, com o seu professor. É uma forma de ratificar o conteúdo, para você que já viu. E para você que ainda não viu, por conta da estrutura da sua escola, que pode ser em outra cidade, você está vendo comigo, então você não está tendo prejuízo, graças a Deus. A violência dos ladrões foi tamanha que levou a mulher a ter um infarto. Então, aqui eu trabalho com consequências. Apresentam uma consequência, um desdobramento de uma informação presente em outra oração, tá certo? Então, o desempenho, as escolas tiveram as aulas suspensas, de modo que, quer dizer, consequentemente, os alunos tiveram prejuízo, claro que sim. Estamos tentando amenizar esse prejuízo, né? Eu e todos os professores do Brasil, aliás, do mundo. Tá certo? Temos ainda aquelas que vão dar ideia de proporção. Olha só, à medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. O curso de medicina continua atraindo muitas pessoas, ao passo que a maioria delas não sabe sobre as dificuldades enfrentadas pelos médicos. Então, aqui eu tenho orações que vão se relacionar com essa ideia de proporção. Quanto mais aulas você assiste, ou quanto mais você assiste a mesma aula, mais inteirado você fica do assunto, certo? Quando fui à igreja, encontrei Chiquinha. Antes que a noite suja, a roupa precisa secar. Aqui eu já tenho questões de tempo. São aquelas conjunções que vão iniciar uma oração que expressa a circunstância de tempo, certo? E ainda aquelas que vão iniciar uma oração expondo a finalidade, o objetivo. Vitor, faça a tarefa de casa para que a professora não chame a sua atenção. Escova os dentes a fim de manter a saúde bucal. Bom, vimos a classificação das conjunções adverbiais, que podem ser
temporais, causais, concessivas, consecutivas, proporcionais. E grave bem, a proporção que você estuda e aprende a classificação das conjunções adverbiais, você vai saber classificar uma oração adverbial. Compliquei?